Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver numa dimensão espiritual completamente diferente? Por que certas vidas transbordam de paz, direção divina e propósito, enquanto outras, mesmo sendo cristãs, permanecem vazias, confusas e sem rumo? A resposta está num mistério que poucos descobriram: a intimidade verdadeira com o Espírito Santo de Deus. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar hoje. Durante anos, muitos de nós vivemos uma vida cristã limitada, tentando agradar a Deus com nossa força, buscando respostas em nossa própria sabedoria, lutando contra o pecado com nossa determinação humana. Mas aqui vem a revelação que muda tudo. Deus nunca planejou que vivêssemos assim. Ele enviou o Espírito Santo não apenas para nos habitar, mas para nos transformar numa intimidade tão profunda que nossa vida se torna um reflexo do próprio coração do Pai. O que você vai ouvir tocou meu coração profundamente quando o Senhor me revelou através de sua palavra. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, Jesus faz uma promessa revolucionária. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Você percebe a profundidade desta revelação? O próprio Jesus está nos dizendo que o Espírito Santo foi enviado para ser nosso guia pessoal, nosso conselheiro íntimo, nosso revelador dos segredos de Deus. Mas como isso funciona na prática? Como desenvolver essa intimidade que transforma destinos? Durante anos vivemos achando que oração era apenas pedir coisas a Deus, até Ele nos mostrar que a verdadeira oração é um diálogo íntimo com o Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo nos revela um segredo incrível. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha só essa revelação que vai transformar seu dia. O Espírito Santo não apenas ouve nossas orações, ele ora através de nós. Quando você não sabe o que orar, quando as palavras não vêm, quando o coração está aflito demais para formar frases, é exatamente aí que o Espírito Santo entra em ação. Ele toma suas angústias, seus medos, suas expectativas mais profundas e os traduz numa linguagem que o Pai entende perfeitamente. A primeira chave prática para desenvolver intimidade com o Espírito Santo está em aprender a aquietar-se em sua presença. No Salmo 46, versículo 10, Deus nos ordena: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas aqui está o mistério. Aquietar-se não é apenas ficar em silêncio, é criar espaço interior para que o Espírito Santo se mova. É como Jesus fez no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 16. Porém, ele se retirava para os desertos e ali orava. Sabe o que mais me impressiona na palavra de Deus? É descobrir que Jesus, sendo Deus, ainda assim buscava momentos íntimos com o Pai através do Espírito. Se o próprio Cristo precisava dessa intimidade, quanto mais nós. E é aqui que o Espírito Santo nos revela algo incrível. Ele está esperando por esses momentos conosco. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus declara: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele, e com ele cearei, e ele comigo. A segunda chave para a intimidade é aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Mas como distinguir sua voz dos pensamentos próprios ou das influências externas? No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 4, Jesus nos dá a resposta: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. A verdade é que Deus tem algo muito maior preparado.
Ele quer que você conheça sua voz tão intimamente que a reconheça em meio ao barulho do mundo. O Espírito Santo fala conosco de várias maneiras, e a Escritura nos ensina todas elas. Primeiro, ele fala através da palavra escrita. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo revela: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Quando você lê a Bíblia com o coração aberto, o Espírito Santo pega as palavras escritas há milhares de anos e as faz vivas, específicas e relevantes para a sua situação atual. É como se ele sussurrasse em seu coração: esta palavra é para você, hoje. Mas aqui vem a revelação que mudou minha vida completamente. O Espírito Santo também fala através da paz interior. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, Paulo descreve essa experiência. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Já aconteceu de você estar diante de uma decisão difícil e, de repente, experimentar uma paz inexplicável sobre uma das opções? Isso não é coincidência. É o Espírito Santo guiando você. A terceira chave prática é desenvolver sensibilidade espiritual através do jejum e da adoração. Em Atos, capítulo 13, versículos 2 e 3, vemos os discípulos em Antioquia, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Percebe como o jejum e a adoração criaram um ambiente onde eles puderam ouvir claramente a voz do Espírito Santo? O jejum não é sobre impressionar a Deus ou ganhar seus favores. É sobre quebrar o domínio da carne sobre nosso espírito, criando uma sensibilidade espiritual que nos permite sintonizar com a frequência do céu. Quando você jejua com propósito correto, está dizendo: Espírito Santo, eu quero ouvir sua voz mais do que satisfazer meus desejos carnais. A adoração verdadeira também é uma porta de entrada para a intimidade com o Espírito Santo. Em João, capítulo 4, versículo 23, Jesus revela: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Quando você adora em espírito e em verdade, você não está apenas cantando músicas, você está abrindo seu coração para que o Espírito Santo tome controle, revelando a você a beleza e a grandeza de Deus, de uma forma que transforma sua perspectiva sobre tudo. Mas o Espírito Santo tem outra forma maravilhosa de falar conosco, que muitos ignoram, através de sonhos e visões. Em Joel, capítulo 2, versículo 28, Deus promete: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Atos, capítulo 2, versículo 17. Confirma que esta promessa se cumpriu no Pentecostes e continua válida para nós hoje. Certamente você já acordou com um sonho que parecia diferente dos outros, carregado de significado espiritual. Ou teve momentos de oração onde imagens ou impressões vieram à sua mente de forma sobrenatural. Isso não é imaginação. É o Espírito Santo usando uma linguagem que transcende palavras para se comunicar com você. A quarta chave para a intimidade é aprender a andar no Espírito diariamente. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Paulo nos instrui: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar no Espírito não é um conceito místico impossível de praticar. É uma decisão consciente de, a cada momento do dia, consultar o Espírito Santo antes de agir, falar ou reagir.
Imagine uma vida onde, antes de responder aquele e-mail irritante, você para e pergunta: Espírito Santo, como o Senhor responderia? Uma vida onde, antes de tomar aquela decisão financeira, você busca a sabedoria divina. Uma vida onde, antes de reagir àquela ofensa, você permite que o Espírito Santo produza em você o fruto do amor, da paciência e da mansidão descrito em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. E é aqui que descobrimos o segredo mais transformador de todos. Quando você desenvolve intimidade verdadeira com o Espírito Santo, ele não apenas guia suas decisões, ele muda sua própria natureza. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Paulo revela este mistério glorioso. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esta transformação não acontece da noite para o dia, mas através de um processo íntimo e contínuo. Cada vez que você escolhe obedecer ao Espírito Santo, ao invés da carne, cada vez que você para ouvir sua voz, ao invés de agir por impulso, cada vez que você o busca em adoração, ao invés de buscar entretenimento vazio, algo profundo acontece em seu interior. Você está sendo transformado na própria imagem de Cristo. Mas há ainda outro aspecto crucial da intimidade com o Espírito Santo que poucos compreendem. Ele quer usar você para tocar outras vidas. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus promete: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Quando você desenvolve intimidade com o Espírito Santo, você se torna um canal através do qual ele pode ministrar a outros. De repente, você percebe que tem palavras de encorajamento exatamente para aquela pessoa desencorajada. Você sente compaixão sobrenatural por quem está sofrendo. Você recebe sabedoria para aconselhar quem está confuso. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo fluindo através de sua vida rendida. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, Paulo explica como isso funciona. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. A quinta chave prática é cultivar uma vida de gratidão e louvor constante. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Paulo nos orienta: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão cria um ambiente espiritual onde o Espírito Santo se move livremente. Quando você desenvolve um coração grato, mesmo nas dificuldades, você está cooperando com o Espírito Santo para ver as situações da perspectiva de Deus. E aqui está uma verdade que transformou completamente minha caminhada. O Espírito Santo não apenas nos consola nas tribulações, ele as transforma em oportunidades de crescimento e testemunho. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo declara com absoluta certeza: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quando você vive em intimidade com o Espírito Santo, você começa a ver suas dificuldades através dos olhos de Deus. Aquela situação que parecia um fim se torna um novo começo. Aquela dor que parecia destruir se torna o terreno onde Deus planta algo novo e glorioso. Aquela decepção que parecia definitiva se torna o redirecionamento para o plano perfeito de Deus. A sexta chave é desenvolver o hábito da meditação nas Escrituras.
No Salmo 1, versículo 3, Deus descreve o homem abençoado, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Meditar na palavra não é apenas ler rapidamente um versículo, é mastigar espiritualmente a verdade de Deus, até que ela se torne parte de você. Quando você medita numa passagem bíblica, o Espírito Santo pega aquelas palavras e as aplica de forma sobrenatural à sua realidade atual. Ele pega um versículo que você já leu centenas de vezes e, de repente, revela uma camada de significado que você nunca havia visto. É como se Deus estivesse escrevendo uma carta personalizada para você através de sua palavra eterna. Olha só essa revelação que pode mudar sua vida hoje. Em Salmos, capítulo 119, versículo 105, o salmista declara: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. O Espírito Santo usa a palavra não apenas para nos ensinar doutrinas, mas para iluminar cada passo de nossa jornada. Cada decisão que você precisa tomar, cada desafio que você enfrenta, cada relacionamento que você precisa navegar, tudo encontra direção clara na palavra quando o Espírito Santo é seu intérprete. Mas aqui vem algo que vai tocar seu coração profundamente. O Espírito Santo tem ciúmes santos de nossa intimidade com Ele. Em Tiago, capítulo 4, versículo 5, lemos: Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ele não quer dividir nossa devoção com ídolos modernos como redes sociais, entretenimento vazio, busca por aprovação humana ou materialismo. Imagine o coração do Espírito Santo quando ele vê você escolhendo passar horas navegando em conteúdo que não edifica, mas apenas alguns minutos em oração. Imagine como ele se entristece quando você busca conforto em vícios, ao invés de buscar nele o verdadeiro Consolador. Em Efésios, capítulo 4, versículo 30, Paulo nos alerta: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A verdade é que Deus tem algo muito maior preparado para a sua vida. Mas isso requer uma consagração que vai além do domingo na igreja. Requer uma decisão diária de priorizar a intimidade com o Espírito Santo acima de todo conforto carnal, toda aprovação humana, todo prazer temporário. E é exatamente aqui que muitas pessoas param. Elas querem os benefícios da intimidade com Deus, mas não querem pagar o preço da consagração. Querem ouvir a voz de Deus, mas não querem abrir mão das vozes que competem com Ele. Querem o poder do Espírito Santo, mas não querem entregar o controle de suas vidas. Mas para você que está disposto a ir mais fundo, que está cansado da mediocridade espiritual, que quer experimentar o sobrenatural de Deus de forma real e transformadora, eu tenho uma palavra profética. Este é seu tempo. O Espírito Santo está chamando você para um nível de intimidade que vai revolucionar não apenas sua vida espiritual, mas cada área de sua existência. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, Deus faz uma promessa incrível: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando você desenvolve intimidade verdadeira com o Espírito Santo, ele revela a você os segredos de seu coração, os mistérios de seu reino, os planos específicos que ele tem para a sua vida. Você quer saber como começar hoje mesmo? Primeiro, separe um tempo sagrado diário. Não o que sobra do dia, mas o melhor horário que você tem. Segundo, venha com fome espiritual, não como obrigação religiosa. Terceiro, venha esperando ouvir, não apenas falar. Quarto, venha com um coração quebrantado, disposto a obedecer ao que ele revelar. E aqui está a promessa que mudará seu destino. Se você buscar o Espírito Santo com todo o seu coração, ele se deixará achar por você. Se você criar espaço para ele em sua vida,
Ele preencherá esse espaço com sua presença transformadora. Se você o honrar como Senhor, não apenas Salvador, Ele fará de você um vaso de honra para a sua glória. Se esta palavra tocou seu coração como tocou o meu, quando Deus me revelou estes mistérios, imagino que você quer receber mais dessa sabedoria divina que pode transformar completamente sua jornada espiritual. A intimidade com o Espírito Santo não é privilégio de alguns escolhidos. É a herança de todo filho de Deus que decide pagar o preço da consagração. Que o Senhor desperte em você uma fome insaciável por sua presença, uma sede que só pode ser satisfeita nas águas vivas do Espírito Santo e uma determinação inabalável de viver na dimensão sobrenatural que Ele preparou para você. Amém.